Olá, cosmistas e fãs de ficção científica. Eu sou Edgar Ismanioto, indo aonde nenhum filósofo nunca esteve, e hoje vamos falar de Pangenia e do futuro multiplanetário da espécie humana. Vamos falar de uma obra clássica do escritor James Blish, The Swindle Stars, logo após a vinheta. E já deixe o seu like. The Swindle Stars, Semeando Estrelas, reúne 4 contos do escritor James Blish, que apesar de independentes, perpassam o mesmo universo literário, em que o autor propõe o conceito de pangenia, que se refere à mudança do corpo humano para se adaptar a novos planetas. Este conceito é importante para nós, aqui do canal Filosofia da Astronáutica e Ficção Científica, já que neste canal, dentro do espírito da filosofia cosmista que aqui propomos, a pangenia é uma das formas disponíveis para nos tornarmos uma civilização multiplanetária. Com interesse cada vez maior pelo transhumanismo e o desenvolvimento da genética, pensamos que a adaptação de seres humanos para a vida em outros corpos celestes deve ser objeto de pesquisa científica e estudos filosóficos. Neste último, nossa proposta aqui neste canal. O primeiro conto da coletânea se intitula Swing Program, Programa de Semeadura. Neste conto acompanhamos o agente Sweeney, um homem adaptado às condições de Ganymedes, em que existe uma colônia inteira de homens adaptados, que entretanto sofrem do preconceito e perseguição, pois são os primeiros homens adaptados. O governo terrestre deseja aprisioná-los em uma cúpula na Lua, assim como roubar as pesquisas do Dr. Jacob Poon, criador das técnicas de adaptação do homem para outros mundos. A história vai narrar as aventuras de Sweeney para chegar a Ganymedes e se infiltrar na colônia de ganymedianos. Vamos nos ater aqui, até para não dar spoilers da história em si, a como Blish apresenta o processo de pangenia. No conto é relatado que para sobreviver ao frio extremo do satélite jupiteriano e sua débil gravidade e tênue atmosfera, foi necessário modificar o sangue dos homens para 9 décimos de amoníaco líquido, uma respiração a hidrogênio e metano e uma dieta a pó de rocha. A questão aqui não é uma análise científica se tal modificações apresentadas seriam realmente precisas para adaptar seres humanos a viverem em Ganymedes, mas sim a defesa, no caso deste canal, de que tal proposta seja estudada com seriedade, pois representa uma possibilidade na evolução da espécie humana, para que possamos nos tornar uma espécie multiplanetária. No segundo conto, The Twin in the Attic, que pode ser traduzido como a coisa ou criatura no sótão, ou no teto, ou na copa. Ficamos com a coisa na copa, porque vamos ver aqui no conto que esses seres habitam a copa das árvores. Acompanhamos um grupo de jovens que são expulsos de sua comunidade por discordarem de suas tradições filosóficas e religiosas. Neste caso, a existência de seres ancestrais chamados gigantes, que são seres humanos que semearam este planeta. Sim, aqui damos um salto no tempo, e agora existe um intenso programa de semeadura que busca adaptar seres humanos a todos os planetas possíveis. Considero este um futuro realmente digno para a nossa espécie, e poderia assim se tornar realmente multiplanetária. No conto, estamos em Telura, planeta coberto de árvores gigantescas. Provavelmente, o autor teve por referência as florestas de sequoias, cujo chão é habitado por uma fauna que é um misto de dinossauros e megafauna. Tá? É o chão do planeta, tá? Não das florestas de sequoias aqui no nosso planeta. Assim, esses humanos adaptados vivem nas copas das árvores, têm cerca de 60 centímetros e cauda.
Vale a pena ler este conto e acompanhar as aventuras dos exilados nesse ambiente hostil, né? Quando eles precisam descer as copas e se adaptarem para este ambiente terrestre. E aí esse conto apresenta toda uma análise filosófica muito, mas muito interessante. É necessário ler o conto, gente. É um conto muito, mas muito bom. O terceiro conto, Surface Tension, ou tensão superficial, ou tensão de superfície, é o que apresenta os humanos adaptados a um ambiente mais improvável e com adaptação mais radical. Após uma das naves de semeadura sofrer um acidente grave em um planeta oceânico, com apenas pequenas ilhas, decidem programar a criação de humanos microscópicos nas poças de águas doces existentes na ilha em que a nave se acidentou. Nasce assim uma espécie humana de tamanho de protozoários. O planeta, Hidrote, passa assim a ser povoado por humanos microscópicos que habitam suas águas doces, mas cujos pulmões foram construídos para evoluir para respirar o ar da superfície. Estes humanos possuem mãos e pés com membranas e longos dedos e garras, mas mantêm a forma humanoide básica. No conto é interessante ver como esses se relacionam com os protozoários, que possuem um certo nível de inteligência e acabam se alinhando aos humanos contra predadores comuns. O leitor vai ficar fascinado com a aventura desses micro-humanos em sua nave, entre aspas, de madeira de 5 centímetros, a fim de quebrar a tensão superficial da água e alcançar a terra firme. Este conto parece ter fascinado muitos ilustradores, já que, como podem ver nas imagens, há várias capas dos livros do James Blish em que este é o conto retratado. Também foi o único traduzido aqui no Brasil, como parte da coletânea Para Onde Vamos, organizada pelo Isaac Asimov e publicado pela editora Emos. Linha de divisa, ou linha divisória, é o quarto e último conto da coletânea. Neste, o capitão de uma nave interestelar, um humano em sua forma básica, é responsável por levar para a Terra uma comitiva de homens-foca. Em meio à viagem, descobrimos a existência, mesmo neste futuro longínquo, de uma linha divisória entre alguns humanos básicos e os homens adaptados. Um conto sobre preconceito, ou sobre preconceitos, que parecem ser mais difíceis de superar que a própria conquista das estrelas, infelizmente. E um conto sobre o futuro da Terra e a destruição do meio ambiente. Então, um conto muito, muito atual. No decorrer dos contos presentes no livro, é sempre defendido pelo autor que os humanos devem ser adaptados a planetas rochosos, planetas semelhantes à Terra, e que a forma humanoide deve ser sempre preservada. James Blish apresenta a hipótese, que pensamos ser muito pertinente, que adaptar o ser humano para um ambiente totalmente diferente como os planetas gasosos, e assim talvez modificar completamente a forma humana básica, que é a forma humanoide, poderia levar a uma mudança psíquica dos modificados, que passariam a pensar de forma tão diferente que não seriam sequer mais possível, né, de serem nomeados de humanos, porque perderiam as suas características, não só corpóreas, mas as suas características propriamente psíquicas como membros ou descendentes da espécie humana. Para além das considerações filosóficas presentes nos contos dessa coletânea, né, Semeando as Estrelas, é um livro que deveria estar disponível em uma tradução aqui no Brasil, pois apresenta uma seleção de contos todos primorosos, os 4 contos que comentamos aqui, deste autor clássico da ficção científica, que aqui no Brasil já é conhecido pelos leitores, principalmente pelas novelizações da série Star Trek clássica, que foram publicadas aqui no Brasil. E pelo incontornável livro de ficção científica, também um clássico absoluto,
principalmente dentro da ficção científica religiosa, que é um caso de consciência. Que inclusive tem uma live aqui no canal sobre ficção científica religiosa em que comentamos esse livro. E que vai aparecer aí para vocês nos cards. Então, fica a recomendação para as editoras brasileiras. Tragam a tradução de Semeando as Estrelas, do James Blish, para o Brasil. É um livro indispensável e que deveria estar disponível em uma tradução aqui no Brasil. Existe a possibilidade de você adquirir o livro em inglês. Nós deixamos o link aí na descrição, né, para a edição do Kindle, tá, em inglês. Mas, certamente, se as editoras brasileiras trouxessem uma tradução para o Brasil, seria ótimo, pois é um clássico, e um clássico que merece estar publicado em nosso país. É isso, caros cosmistas e fãs de ficção científica. Não deixem de acompanhar o canal, tem vídeos diários aqui. E se você gosta do assunto de Pangenia, sábado, às 8 horas da noite, estreia aqui no canal um vídeo que pode ser considerado até uma continuação desse, sobre o livro Floresta é o Nome do Mundo, de Úrsula K. Le Guin. Um vídeo que você também não pode perder e que vai aparecer o outro card aí do lado. Eu sou Edgar Desmanioto, esse é o Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. Dê o seu like, faça o seu comentário, aperte o sininho para receber todas as novidades e esteja aqui conosco diariamente às 8 horas da noite. Vida longa e próspera e até o próximo vídeo.